Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre algo bem polêmico. Dividimos essa apresentação do carro, em algumas partes. Primeiro falamos da base geral, depois a gente veio falando sobre a parte externa, falamos da parte interna e hoje a gente vai começar o vídeo falando sobre a performance. No caso, a parte de performance eu decidi dividir em duas partes. Esse vídeo vai ser parte 1, certo? Eu acho que fica melhor assim para que o vídeo não fique muito longo. Porque também eu acho que fica legal eu contar também o que eu já fiz nesse carro desde quando eu peguei. Então essa primeira parte do vídeo eu vou contar a retrospectiva, conforme foi o objetivo desse canal. E a segunda parte eu vou pontuar algumas coisas, muita gente me pergunta muita coisa e eu sempre respondo a mesma pergunta de algumas coisas, vou pontuar algumas coisas de preparadora, algumas ideias minhas e vou contar também o que esse carro tem hoje de preparação. Vou contar a respeito de câmbio, motor, o que já foi feito, o que a gente ainda vai fazer. E é isso, né? Então eu vou começar contando aqui lá em 2018, quando eu peguei esse carro. Eu sempre gostei muito da parte de estética, né? Eu nunca liguei muito para performance, até porque naquela época não era muito difundido essa questão de remap, né? Mas eu peguei esse carro e a primeira coisa que eu fiz, de parte de performance, foi comprar um downpipe, mais por conta do ronco, né? Eu descobri que se eu mexesse no escapamento, sem mexer no downpipe, não iria adiantar muita coisa. E aí foi uma coisa puxando a outra, né? Acabei andando com o pessoal dos JTSI. E aí, na época tinha muita assim, tava em alta a questão do chip, né? Que era muito prático, você podia tirar quando quisesse, não perdia garantia e tal. E aí, assim, eu fiz, surgiu a oportunidade de eu pegar um Race Chip, e eu fiz. O carro ficou ali, estágio 1, né? Eu acho que eu passei pouco tempo. Eu gostei, né? O carro ficou forte, mas eu preferia mexer em roda, mexer em outras coisas. E eu acho que eu passei 2, 3 meses com isso, com o chip, né? E vendi. E parti para outras coisas, né? Para trocar roda, trocar o para-choque, enfim. E aí, passei 2019. 2019 eu fiz o primeiro escape full inox dele. E passei 2020. 2021 eu fiz outro escape. E me surgiu o interesse novamente em mexer em potência. Eu já tinha basicamente mexido muita coisa estética, não tinha mais assim, o grosso que mexer, né? E aí eu decidi mexer na parte de performance. E eu falei. Aí eu lembrei, né? Cara, eu já tive um Race Chip, vou procurar como é que tá hoje. E aí tinha um Race Chip, eu até esqueci o nome, mas era um que você conseguia mexer no celular, né? As configurações, botar mapa mais forte, mais fraco, enfim. E aí, assim, eu fiz, comprei. O carro ficou bem legal, né? Porém, ele andava com 1,5 kg de pressão de turbina. O chip ele trabalha mais na pressão de turbina, né? E eu já tinha visto que realmente 1,5 kg para Stage 2, no caso, né? Seria muito. Então, o carro foi Stage 1, eu considero Stage 1 em 2018, 2019. Em 2021 ele se tornou Stage 2 por chip, né? Eu acho que eu rodei uns 6 meses com esse chip. Gostava demais, porém, eu comecei a ver vídeos no YouTube, ver vídeo de gringo, e eu achava muito massa o que os caras da Etanes faziam, né? Nos 1.2 e nos 1.4. E eu fui atrás de ver quem fazia aqui em Fortaleza. Tinha dois rapazes que eram representantes, mas não eram mais, né? Foram, mas não eram mais. E fiquei naquela. Foi quando o Felipe da Cartina apareceu, né? Ele era representante oficial da Etanes. E aí a gente trocou uma ideia umas 2 semanas. Ele me falou, cara,
esse torre resistivo vai acabar quebrando a turbina, tá com muita pressão. Quando a gente vai para remap, a gente usa 1,2 kg, 1,3 kg no máximo, né? Enfim, ele foi me explicando as vantagens de remap e a gente decidiu colocar, né, o remap, que as benditas, depois vamos fazer um videozinho dela. Enfim, coloquei o remap. Acho que a gente deu 2 voltas, o carro ficou muito forte, ficou assim, com pops, com hard cut, a turbina decidiu dar tchau, né? E era algo se esperado, já tinha sido avisado para mim, né? E só não esperava que seria tão cedo. E aí foi quando, por conveniência, por realmente, né? E agora? Tal coisa quebrou, tal coisa danificou, vamos botar, não, vamos botar upgrade. E muitas coisas desse carro foi pela oportunidade. Foi dessa forma que aconteceu, né? No segundo vídeo eu vou falar muito sobre isso, porque muita gente às vezes critica. Fez estágio 4 1.4, rende pouco, gasta muito. Gente, eu não tinha um carro original um dia, e no outro dia eu decidi comprar tudo e montar estágio 4. As coisas foram acontecendo, né? Enfim, mandei a turbina lá para a TK. Quando a gente desmontou, a gente descobriu que era uma turbina de Audi A3. E eu lembrei porque esse carro, eu sou o segundo dono dele. Eu conheci o primeiro dono, eu peguei esse carro na Volkswagen, mas o dono desse carro estudava na época na faculdade com um amigo meu. E por coincidência, conversando, ele me contou tudo que já tinha feito no carro e ele contou que uma vez o carro apresentou defeito na turbina e ele levou para a Volkswagen, passou cerca de um mês lá e eles resolveram. Ou seja, a Volkswagen eles colocaram uma turbina de sucata, né? Sucata. Beleza, a turbina voltou. Na época eu acho que eu fiz uma TK3, era uma das maiores, né? Hoje é como se fosse a de entrada, né? Eu não lembro qual era o tamanho do rotor, sei que eu rodei quase 3 anos com essa turbina, vendi para o meu amigo Lucas e até hoje ele roda com ela. Vendi em 2023, até hoje ele roda com ela sem problema algum. E era turbina muito legal, cara, porque era como se fosse um estágio 2 um pouquinho mais forte, né? A pegada era bem parecida com o do estágio 2. E botei um mapa base, assim, bem de boa. E fiquei rodando, na época ainda é Tannes. Pouco depois o Felipe começou a trabalhar com o Sam da DWR. A gente colocou o mapa DWR um pouquinho mais forte, ficou legal. E assim as coisas foram acontecendo, né? O carro apresentou defeitos na bomba de baixa, original. Eu coloquei outra e a gente fez um sistemazinho para ela funcionar dobrada assim, entendeu? Funcionar forçada para que alimentasse mais. Aí a gente fez esse lance da bomba e fizemos a linha, né? Na mangueira 6AM para chegar um pouco mais de combustível e fizemos um mapinha. Acho que deu 180 e alguma coisa. E aí foram aparecendo algumas coisinhas que eu fui trocando, as bobinas. Uma bobina deu ruim. Na época tinha um rapaz vendendo as bobinas usadas no preço. Coloquei elas. Muda alguma coisa no ponto 4? Não. Mas fica bonito. Apareceu a oportunidade. Eu agarrei e tá aí. Então a gente mexeu na bomba. Aí também os bicos deram ruim. Eu coloquei os de flex, né? As velas também, coloquei flex. E assim eu rodei, cara, por um bastante tempo. Acho que de 2021 até 2023. Fui pro autódromo com essa receita. Nunca tive problema, cara, nenhum. Turbininha, ó, 100%. Fazia 9,7, 9,8, 10 de tempo, né? Lá nos 201 metros. Bem alto. Mas assim, era um estágio 2, era como se fosse um estágio 2 mais forte, né? Considero isso. E aí foi quando começou a aparecer as turbinas maiores. Em 2023, eu conversei com o Felipe, eu quero subir um pouco mais de potência, o que é que a gente pode fazer? E aí, realmente a turbina já estava no limite dela, né? Agora tem que trocar a turbina. E assim eu fiz, fui atrás da HP, né? Eixo rotor 3939.
Se eu não me engano, eu fiz outro escape também, em 2023, com a solda melhor e tal, enfim. Cada vez melhorando, né? Esse carro já teve uns 5 escapes, eu acho. E assim foi. A gente, acho que no meio de 2023, se eu não me engano, a gente colocou HP, fizemos um mapa para 200 e pouco, 215 de roda, bem forte, né? Estágio 3 sem ser forjado. Na época também, em 2023, eu fiz um intake de titânio maravilhoso com o PJ e ficou perfeito, cara. Eu desconheço outro 1.4 TSI que tinha esse intake de titânio. Infelizmente eu não consegui aproveitar nesse kit aqui, né? Eu até cogitei em comprar o titânio para refazer, mas eu, cara, vai dar muito trabalho para mim, deixa quieto. Acabei vendendo para outro amigo lá de São Paulo, Mala, Júlio. Enfim, e aí fiz isso, fiz o intake de titânio e subiu a turbina a 3939. E aí foi quando eu tive problema de embreagem pela segunda vez. Quem não sabe, a embreagem original desse carro não presta nem para rodar original. Tipo assim, o carro com 40, 50 mil já começa a apresentar defeito de embreagem. E se você tiver um estágio 2 básico, você roda 15, 20 mil no máximo, né? Eu troquei 2 vezes a original, botei 2 vezes, né? E botei 2 de cerâmica da Max Forte. A galera dos 1.4 TSI usa muito. A primeira eu peguei mais de boa. E a segunda, quando eu fui desmontar o carro, não, agora eu vou para mais, né? Aí foi 8 discos, sem mola, 2.000 libras. Então era bem parruda, né? Porque eu tava tendo esse problema. Eu ia para o autódromo e a embreagem estava patinando. Botei a embreagem nova, o carro saía muito morto de baixa, né? Largava muito morto com a turbina maior. E aí eu não conseguia fazer tempo com ele por conta disso. Depois que ele acordava, ele ia, mas aí, vocês sabem, 201 metros é largada, é reação. Se não tiver, você não faz tempo bom. E eu ainda brinquei, eu acho que uns 3, 4 eventos com essa nova turbina. E com a anterior, eu brinquei uns 7, 8 eventos. Né? Meu pai tem um GTS 1.4, Stage 3 também. Depois, em breve, eu faço um vídeo mostrando ele para vocês. Então, a gente sempre gostou de brincar juntos e tal. E começamos a tomar gosto, né, pela brincadeira. E passei 2023 todo. 2024 entramos com essa mesma turbina, né? Até o final de 2024, que foi quando entrou a pequena ali, né? Porém, em 2023 para 2024, finalzinho de 2023, o carro começou a baixar a água. E eu fiquei, não quero acreditar que é o que eu estou pensando, né? Ainda relutei assim algumas semanas, cara, vou ter que encostar o carro, porque isso não tá normal, né? Ele baixava um pouquinho da água e foi baixando mais, mais e mais, até que chegava aquele ponto de falhar, né? Na pegada, eu, putz, velho, já deixei lá no Felipe, já sabendo, né? Que não teria boa notícia. E aí, o que foi que aconteceu? A bomba d'água, ela estragou, ela não deu nenhum sintoma, vazamento, e assim, foi uma surpresa, porque normalmente, né, é comum dar problema de bomba d'água, mas sempre tem um sintoma. E eu já nunca fui especialista, mas sempre me atentei, né, aos sinais do carro. E a gente viu a bomba d'água por fora, ela não tinha nenhum meladeiro e tal, mas quando a gente desmontou e a gente viu, né, realmente ela estava bastante ruim. E a junta do cabeçote queimou, né? E aí o Felipe falou, cara, já que tu provavelmente não vai se desfazer desse carro e tal, vamos fazer um esforço e vamos botar umas bielinhas forjadas. E aí mais uma vez, motor aberto, ocasião,
né? Foi a ocasião que fez. Eu possivelmente, se o carro não tivesse dado esse problema, eu talvez não tinha colocado as bielas forjadas, né? E aí assim foi feito. Então demorou mais um processo, né? Porque é tudo muito caro, apesar de ser bem mais barato do que você pegar um EA888, né? Mas não tem bom. E aí foi quando a gente desmontou o câmbio e eu tinha uma embreagem de cerâmica, né? Que eu falei para vocês. Eu descobri que ela tava morta, né? Aí foi quando eu encomendei a segunda. E o meu maior arrependimento foi quando a gente abriu o motor, não ter colocado os pistões forjados, né? Na época nem me passou na cabeça, como eu já estava gastando muito, né? E aí me arrependo, mas vida que segue, né? E aí 23, 24 foi marcado nisso, né? A gente acertando realmente o Stage 3. Nesse meio termo, 13 de janeiro de 2024, no dia do meu aniversário, eu voltando para casa com minha esposa e meus pais dentro do carro, o carro simplesmente apagou ali na avenida do aeroporto. Aí o caraca, o carro não ligava de jeito nenhum, bomba de baixo, a segunda, né? E aí, mais uma vez, a ocasião, né? Não, vamos ver um upgrade agora, vamos botar uma maior, né? E aí o Felipe deu a opção de usar a Valbro. Normalmente nesse carro a galera gosta de usar a EM 340, né? Mas a gente foi pelo caminho mais difícil para justamente futuramente ter uma sobra a mais de alimentação, né? E assim fizemos. Colocamos uma Valbro. A gente teve assim uma dorzinha de cabeça, né? Porque é um caminho mais difícil. Tentamos colocar no copo original, não deu certo. Aí a gente colocou no de GTI, deu certo. A gente, depois de muita luta, a gente conseguiu acertar. Antes disso, eu esqueci, mas a gente colocou bicos maiores, né? Bicos de A888, apenas 4, né? A maioria das pessoas usam os 4 originais e 4 suplementares, né? A flautazinha aqui fica mais fácil de acertar. O pessoal diz que não esquenta tanto o carro, mas eu acredito que é tudo às vezes preferência de preparador e se seu preparador sabe ou não fazer com 4 ou 8 bicos, né? O meu aqui, o Felipe fez com 4, o carro não esquenta, pisa e tal, enfim. Filé, equalizado, a ligada do carro é perfeita, não tem esse negócio de ficar oscilando, tal, enfim. A gente fez isso, botamos a bomba a Valbro em 2024, né? Ano passado, no caso, o carro tinha mapa DWR Sami, e aí o Felipe começou a trabalhar com o Thiago, e aí eu pedi para ele acertar o carro com o Thiago. O carro melhorou demais, principalmente essa parte de equalização de bicos, já era muito bom, melhorou assim que o carro parece que nem parece que tem 4 bicos grandes, né? E a gente subiu mais potência, se eu não me engano, quando a gente forjou, a gente chegou em 230 ou 240, 40 de torque. E com o Thiago, a gente chegou em 260 e 45 de torque. Eu fiquei assim, caraca, velho, como é que uma turbina dessa 39, 39 rende o que rende, né? Mas assim, obviamente a turbina trabalhando acima do seu limite, né? E aí foi onde surgiu o primeiro problema. Precisamos de uma turbina que, né, ao meu ver, aguentasse essa potência, trabalhando de forma tranquila, né? E aí fiquei nessa de ficar procurando. Quando a gente subiu potência, além dessa questão da turbina, de eu realmente ficar com receio de ela não aguentar, a embreagem nova que eu tinha trocado em 2023, eu saía parado com o carro, simplesmente não acoplava. Primeira e segunda, a embreagem ficava deslizando. E aí foi quando eu passei uns 2, 3 meses e decidi reduzir potência, porque não faria sentido, né? Faz sentido se você tem uma potência, não consegue colocar para o chão. E aí a gente reduziu para 230, eu acho, e 40 de torque. E assim eu fiquei, no começo, mais ou menos um pouco antes do meio do ano, até... E aí nesse meio termo também a gente colocou um dosador
para controlar melhor ainda a questão da válvula. Ficou 100% também. O dosadorzinho tá aqui, certo? Dosadorzinho. E foi isso. E aí fiquei na saga. Ano passado, no começo do ano, até outubro eu fiquei. Qual turbina eu vou colocar? Qual embreagem vou usar? Qual turbina eu vou colocar? Qual embreagem vou usar? E a embreagem procurei diversas. E muita gente me recomendava a que eu já usava. E eu explicava. A que eu já uso não adianta, né? Ah, põe uma de 8 discos, sem mola, com 2.000 libras, com carga. Cara, eu já uso essa e não dá conta. Ah, sim. Aí eu ia em outra empresa, mesma coisa. Não pode. E aí eu fiquei com receio de comprar uma embreagem, né? Comprar, pagar o valor, desmontar, montar para ter o mesmo resultado, né? E eu falei, não, cara, dessa vez eu não posso errar. Eu tenho que ir em algo certeiro. E aí, muita gente não me recomendou que era a multidisco, né? Que realmente seria uma embreagem que não seria bom para usar dia a dia. É uma embreagem que faz muita zoada, faz muito barulho, no caso, né? Para quem não conhece, nordestino, zoada é barulho. E faz muito barulho. É uma embreagem que é muito sensível, né? Se você solta um pouco a embreagem, o carro já dá um pulo. Mas eu falei, cara, eu quero tal potência. Se é essa que eu tenho que colocar, vai ser o jeito. E foi isso. Aí orcei com a Displatec e com a Ceramic Power. E aí acabei indo para a Ceramic Power por conta do valor, bem mais barato. E por ter a comodidade de não precisar enviar a minha embreagem antiga e o meu volante do motor, né? Eles mandaram um volante novo, mandaram a embreagem nova e tivemos vários percalços. Ela não cabia 100%, ficava alguns parafusos pegando no câmbio e tem que fazer um furinho para fazer a regulagem. E outra coisa, outro ponto, né, que eu vou falar no outro vídeo, cara, esse câmbio é muito bruto, né? O MQ250. Hoje o carro tá com 48 de torque, torque de A888, né? E tá aí, tá vivendo, né? Trocamos o óleo, botamos um 300V da Motu, né? Um óleo de competição, um pouco mais lubrificado, voltado para quem vai usar com mais, vai usar mais, né? Ele. Mas deu certo, né? A gente instalou essa embreagem juntamente dessa turbina. Hoje não, hoje tem várias híbridas, né? O conjunto original, com tamanho 42-42, até mesmo 36-40, que estão rendendo mais ou menos o que ele está aqui, né? E é outra questão também que a gente vai discutir no segundo vídeo. Mas enfim, consegui a oportunidade de pegar essa turbina com o Chico, turbina difusa adaptada, e eu já tinha visto, já tinha procurado, tanto a difusa quanto a IS-20 que a galera usa, mas eu falei, cara, tem que encostar o carro para fazer isso, né? E eu confesso que eu não estava afim de fazer isso, porque é desenvolvimento, né? Você tem que depender de outras pessoas e fica sem um prazo. E eu, não tô afim. Vou esperar aparecer algum. E apareceu, né? E eu me agarrei com ela. Mas, a partir daqui eu conto no segundo vídeo, certo? Então eu acho, fazendo a retrospectiva do que eu falei, né? O carro foi Stage 1 em 2018, assim, quando quase eu peguei. O carro foi Stage 2 com chip em 2021. Foi por pouco tempo com mapa, Stage 2. Depois foi Stage 3 manso, por muito tempo. Depois foi um Stage 3 um pouco mais apertadinho. E depois a gente passou para Stage 3 forjado por muito tempo. De 2023. Muito tempo não, né? Foi um ano. E hoje a gente considera aí um Stage 4, né? E eu acho que basicamente foi isso que fizemos no carro. Mudamos aí de escapamento, né?
Vou falar o escapamento atual no próximo vídeo. A gente teve uns três setups de escape. O downpipe eu sempre usei o mesmo, de 12,5 polegadas. Inclusive quando eu tirei ele estava bem ruim. Mas acho que no mais foi isso, né? Então a retrospectiva aí de parte de performance de 2018 a 2025 foi feita, certo? Então, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, curta, compartilhe com os amigos, comente aí o que é que você está achando, o que é que você achou dessa retrospectiva, você já sabia disso, quem é que está comigo desde o início, então fala aí, né? E é isso, vamos para cima. Próximo vídeo, vou falar sobre exatamente o que tem hoje, como foi feito, como foi adquirido, de quem e os próximos passos de performance desse carro, beleza? Tamo junto, valeu!